Hallo ihr Lieben, was geht ab? Oi pessoal, tudo bom com vocês? Que saudades! Nossa, nós nos vemos há 15 dias, é isso? 15 dias, né? Semana passada a gente não fez vídeo, tive alguns compromissos, e tem dias que a gente não tá afim mesmo de gravar, né? E semana passada foi a Conferência Mormon, a Conferência Geral, tá? A 190ª, pelo que me parece, Conferência Geral Mormon. O que são isso? São eventos transmitidos para todo mundo, tá? Via satélite, através das tecnologias, enfim. E a alta cúpula Mormon então se manifesta, se pronuncia, e é nessa oportunidade que eles falam de números, por exemplo. Claro que números muitas vezes manipulados, números irreais, a gente já falou sobre isso. Eles não têm 17 milhões de membros, nem aqui, nem em nenhuma outra galáxia, tá? E ficou muito nítido a estratégia da organização Mormon agora, né? Eles estão investindo pesadamente no Brasil, México, América Latina, porque eles não têm espaço na Ásia, não têm espaço na Europa, eles são praticamente inexistentes nesses países. Obviamente, países mais desenvolvidos, não é verdade? E uma mudança de tom. Eu percebo assim uma amenização, entendeu? Dentro do contexto que a gente está vivendo, de enorme pressão por conta das desigualdades raciais após o assassinato de George Floyd, isso impactou pesadamente as organizações, né? E eles estão se manifestando, inclusive dentro da própria Universidade Mormon, eles estão adotando projetos de inclusão, porque negros são a minoria, né? E eles foi falado muito sobre a questão racial nos discursos que foram proferidos nessa conferência. E aquele canal Rede TV, né, transmitiu, obviamente que a seita pagou uma bela de uma grana para eles, né, para poder fazer uso desses canais. Eles realmente veem o Brasil como um mercado muito promissor, né? Estranhamente, não diria estranhamente, né? O brasileiro adora copiar tudo que vem de lá, né? Então, enfim, é lamentável, né? E sabendo que o Rio Grande do Sul, minha terra, por exemplo, é percentualmente o local com maior número de membros, né? Me deixa muito triste, para te falar a verdade, né? Mas quando eles falam sobre essa questão racial, é tudo muito bonitinho. Então ele diz assim: se o Senhor não vai te julgar pelo tom da tua pele, Deus não distingue ninguém, etc. Tal. É muito interessante isso, e eu acho que é até algo que a gente precisa celebrar, né? Porque a seita demorou nada mais, nada menos do que quase 200 anos para fazer um discurso como esse. Né? Eles não deveriam esperar as pressões externas agirem para se manifestar em relação a isso, não é verdade? Então, por exemplo, pensar que pessoas negras só foram receber certos privilégios que são conferidos aos membros na década de 70, né? Que foi justamente quando a construção do primeiro templo mormon no Brasil tenha-se. Eu estou falando de templos, não estou falando de capelas, de igrejas, a gente já falou sobre isso. Para você entrar no templo, você precisa cumprir uma série de requisitos, além de ser um membro ativo, você precisa recolher o dízimo. Se você não recolhe o dízimo, você não entra. Via de regra. Pode ser que um líder lá, eventualmente você não paga, o líder, né, viu que você é uma pessoa muito pobrezinha e abre uma exceção. Mas via de regra você tem que recolher o dízimo. Dízimo é um mandamento. Eles dizem: nós não somos obrigados a pagar. Certo, você não vai para cadeia, você não é, mas você não vai ter certos privilégios, que é o que vocês querem, né? Então, é claro, eles têm aquelas crenças deles que é difícil para qualquer pessoa entender, mas enfim, a pessoa quer acreditar nisso, problema dela, né? E é interessante, eu quero fazer uma análise de dois discursos que ele proferiu, esse profeta mormon, nesta conferência, né? Então, existem sessões de manhã à tarde, é muito exaustivo, tá? Esses eventos costumam acontecer a cada 6 meses. Além dessas conferências gerais, existem as conferências de destaque e as conferências de ala, tá? É muito desgastante. Olha, eu vou te dizer uma coisa, ser mormon realmente, olha, como eles gostam de falar que o caminho deles é estreito e apertado, pois é, mas por que eu tenho que viver uma vida de penitência? É isso que eu queria entender, né? Uma vida em que eu tenho que... Já são tão poucos os prazeres, ainda mais a depender da sua classe social, né? Porque a gente precisa reconhecer que o dinheiro facilita muito, né? O dinheiro ele não traz a felicidade, mas ele manda buscar, não é verdade?
Mas é verdade, gente. Para com esse negócio. Que importa é ter um tesouro no céu. Acorda, acorda. Tudo bem, você não quer matar ninguém, você não precisa sair de um extremo a outro. Tá entendendo? Né? Porque ele diz, se você sai da igreja mórmon, você se torna automaticamente um ser decaído. E é claro que é feita toda uma difamação sobre a sua pessoa lá dentro, como eu escutei, olha. Ah, mas são falhas dos homens. Aí começa aquela retórica que a gente já conhece também, da imperfeição, vai tudo para debaixo do tapete e não se fala de mais nada. Se começar a perguntar demais, é doutrina profunda, não mexe com isso porque você não tem sabedoria para isso. Né? Subestima a sua inteligência, como a gente já vem falando. Eu quero fazer uma análise, então, de 2 discursos dele. Um foi um colega que me enviou, porque é um olheiro meu lá dentro, né? Esse aí eu acho que já já também, meu filho. Já já também já vai se juntar com a gente aqui. Não sei, tô com essa impressão. Né? Porque ele não concorda com muita coisa, então, mas ele é inteligente, ele é uma pessoa que... A gente estava conversando, ele falou assim, Tony, eu vou fazer uso da organização, eu quero fazer uma outra faculdade, porque eu posso fazer um curso online, através da Universidade Brigham Young, que é Mormon, né? Falei, perfeito, você está fazendo uso do que eles te oferecem, está sendo inteligente, você não está sendo instrumentalizado por eles. Pelo contrário, você os está instrumentalizando. É uma maneira de enxergar as coisas. No meu caso, como já faz muito tempo que eu saí da organização, e eu saí realmente muito, mas eu não tinha... Sabe, eu era um puro ignorante, eu não tinha instrução, eu era um guri ainda, né? Então era mais difícil, eu saí realmente com doenças mentais muito graves, muito acentuadas, dentro de todo o meu contexto de vida, no meu mundo, né? Aquilo certamente foi a válvula que fez despertar em mim aquele instinto de autoaniquilação que eu já falei para você, de me autoagredir, de me automachucar, né? E foi principalmente os ensinamentos mormons que fizeram aquilo comigo, né? Um desses discursos é um comentário rápido, mas é só para a gente comentar algumas coisas aqui. Ele fala assim: tenho pensado muito nas irmãs nos últimos meses, referindo-se às mulheres. Nós vamos fazer um vídeo sobre o papel da mulher lá dentro, vocês vão ver como é no patriarcado mórmon, né? Lá no reino celestial deles, lá, que aí o reino celestial se divide mais em 3 graus, e aí para que só vai chegar lá no topo quem for o mórmon espetacular mesmo, tá? E as mulheres serão... os homens terão muitas mulheres, né, nesse tal reino aí deles, eles vão criar mundos, né, essas coisas deles aí, coisas de maluco, mas enfim, cada um acredita no que quer, né. Vocês são uma força para mudar o mundo. 8 milhões de mulheres mormons? Kuma? Aonde? Vocês não têm 17 milhões de membros, e vocês não têm 8 milhões de mulheres. Nós já fizemos um cálculo aqui com base em dados oficiais da seita Mormon, tá? Peguei lá o número de congregações e multipliquei pela média de frequência e coloquei uma margem para cima, né? Porque o número ficou muito abaixo, deu uns 4, 5 milhões. Mas enfim, eles querem sempre impressionar. Números sempre impressionam, né? Quando a gente fala em números, a gente sempre fica, né? Sempre impressiona. Choramos com vocês que perderam entes queridos e oramos para vocês que trabalham para cuidar da saúde de outras pessoas. Vocês têm sido grandes heroínas. O Senhor as ama e vê o grandioso trabalho que estão realizando. E é sempre nesse tom, né, triunfalista, professoral, profético, né? E falam coisas bonitas, né? Mas enfim, vamos lá. Eu adoraria saber o que aprenderam este ano. O Senhor falou que em nossos dias, esses dias atuais, o coração dos homens falharia e os eleitos seriam enganados. Quem são os eleitos? Claro que são os mormons, é óbvio, né? Que a paz seria tirada da terra. Contudo, o Senhor também revelou o quanto essa geração seria extraordinária. Você sabe que a gente falou uma vez sobre... É muito interessante essa passagem, ele sempre falou muito disso. Nos últimos tempos, o coração do homem seria... Isso a gente vê em outras organizações também, principalmente essas seitas apocalípticas, né? Minha mãe, quando ela fez a tal bênção patriarcal dela, nós vamos fazer um vídeo sobre isso, só que eu tenho uns documentos na casa da minha mãe guardados, ela disse que está lá, só que ela nunca procura para me entregar, para eu ler para vocês a minha bênção patriarcal. A gente, né, que eu já falei para vocês, você se prepare espiritualmente, reza, jejum, não sei o quê, e tem uma pessoa lá, que é chamada de patriarca, que supostamente recebe uma revelação de Deus, e ele te abençoa ali e tal, grava isso que está sendo falado, e depois ele redige e te manda. Eu não sei se ainda isso é redigido em papel, não sei como é, com a tecnologia de hoje, acredito que não, né?
Mas fato é que na bênção patriarcal da minha mãe dizia que o meu irmão estaria vivo na segunda vinda de Cristo. Isso acontece em várias bênçãos patriarcais, com muitas pessoas, né? E eu lembro que quando eu ouvi aquilo, eu fiquei muito admirado, fiquei muito impressionado. Eu falei, nossa, que coisa, né? Ele vai estar vivo. O fato é que outras pessoas receberam a mesma bênção e já faleceram, né? Então a gente já sabe que isso é conversa fiada. E hoje o meu irmão, na verdade, é um militante. De hora em hora ele coloca pessoas ligadas a ele em contato comigo para a gente proceder à resignação. Ele é realmente um militante. Hoje ele professa a Umbanda, tá? Não tenho nada contra, eu acho muito distante da minha cultura. Eu acho que ele se aproximou da Umbanda porque ele pratica capoeira desde criança, né? Ele luta muito bem, inclusive. E acho que foi por isso, né? Mas nunca me encheu o saco, nunca veio pregar nada pra mim, nunca. Ele vive a fé dele, não incomoda ninguém. Os mormons deveriam aprender a fazer isso. Muito bem. Então, com relação, o meu ponto aqui nesse caso era isso, né? Quando eles falam que nos últimos tempos o coração do homem falharia, né? Aí vem essas bênçãos, né? Você vai ver a segunda vinda de Cristo, e a gente fica apavorado achando que eu preciso estar preparado, né? Para suportar, para estar vivo esse dia, porque esse dia vai ser terrível, né? E é claro que eu não acredito numa bobagem dessa, mas enfim, quem quiser acreditar, o problema é seu. Vamos lá. Aí eles falam, se estiveres preparados não temereis. Como essa frase penetrava em mim, assim. Eu sempre me sentia aquém dessa frase, né? Eu sempre sentia que eu não estava vivendo de acordo. E olha que eu me esforçava, eu nem sabia que era preciso tanto esforço. Eu poderia ter conduzido com mais leveza, mas eu sentia daquela forma. Fui criado dentro de padrões muito rigorosos. Aceita, só agora começa a amenizar o discurso. Esse tom não existia, né? Eles não faziam discursos voltados às minorias, às mulheres, por exemplo. Eles não faziam discursos sobre o racismo estrutural dentro da religião mórmon, né? Então, quer dizer, somos nós que estamos pressionando, nós que estamos aqui fora, porque os membros obedecem, acatam, sentam e obedecem como gados, né? Como gado. Agora, nós aqui fora que fazemos a diferença. E eles estão muito preocupados, correto? Então essa frase é muito, eu acho pesada. Eu não gosto, eu realmente não gosto de viver sob pressão. E eu acho que essa organização fez isso comigo. Eu vivi durante muitos anos sob um estresse muito grande, né? Eu era só um garoto, eu tinha que estar fazendo qualquer coisa que qualquer guri faria, né? Então, quer dizer, você ser criado dentro de padrões que não tem nada a ver com espiritualidade, na verdade são técnicas de controle, porque você vai fazer o que eles mandam, e eles ainda te convencem que você deve agradecê-los e você não faz mais do que a sua obrigação em respeitar. Você é um servo inútil, como eles sempre dizem. Você não faz mais que a sua obrigação em cumprir o que a gente está colocando aqui. Você que depende da gente, a gente não depende de ti. Mas é ao contrário, se você não pagar o seu dízimo, eu quero ver. Claro que agora, com tanto dinheiro, com as múltiplas empresas que eles têm, eles não precisam de membro para mais nada. Isso aí é só uma fonte extra, né? Vamos falar o português claro aqui. Então, se estiveres preparados, não temereis. É uma promessa que pode mudar a forma como vemos o futuro. A preparação é a chave para abraçarmos o futuro como fé. Estejam material, espiritualmente e emocionalmente preparados. Aqui ele está falando para as mulheres, tá? Então você tem que estar material, espiritual e emocionalmente preparados. Mas vamos pegar para todo mundo isso aqui. Poxa, é difícil, né? A gente estar bem espiritual, emocional e materialmente. Você está bem? Eu posso ser sincero? De hora em hora me sinto um pouco vulnerável, que é normal, né, do ser humano, né? E aceitar a vulnerabilidade como parte da vida, esse cabelo tá me incomodando, tem que cortar, como parte da vida, me fez bem. Eu não preciso ser perfeito, eu sou falível, eu vou errar sim e vou arcar com isso, eu não vou me dobrar joelho para ninguém. Eu nunca vi espírito nenhum. Eu tô aqui, eu tô ficando louco? Tá entendendo? Ah, mas você tem um coração muito duro, é assim que eles te pegam. Tem que ser mansinho, seja mansinho, vai. E aí, meu filho, quando você vê, você já está subjugado. Você já foi subjugado e nem percebeu, tá? Tenha autocrítica. Isso é muito complicado, tá? As questões emocionais, as questões materiais no mundo de hoje, né? Eu acho que é a busca de todos nós, né? Aí ele diz assim: 3 lições aprendidas com o Anjo Moroni. Que bonitinho. Que deu as placas para o Joseph Smith, vem um anjinho, deu as placas para ele traduzir o livro dos Mormons, depois ele sumiu com as placas para ninguém ver, para testar os homens. Vamos ver se você tem fé. Por que eu vou te deixar uma prova aqui?
Se o próprio profeta dele já disse que o livro de Mormons tem uma função mais espiritual do que histórica, então a gente não precisa falar mais nada, né? Só para bom entendedor, né? Primeira lição: ajudou a criar áreas de defesa, as cidades foram fortificadas. Precisamos criar lugares onde nós estaríamos seguros física e espiritualmente. Nosso lar é a nossa primeira linha de defesa. As estacas são refúgio contra a tempestade. É isso eu sempre aprendi. Em tempos difíceis, procura uma igreja mormon e fica lá, né? A pandemia chegou, a igreja mormon teve que fechar as portas, os templos foram fechados e olha, cadê o poder de Deus tão, né? Que vocês tanto dizem que tem, né? Pois é, o teu profeta não preparou vocês para isso, né? Aí mais uma lição que o Anjo Moroni fez lá no livro dos Mormons. Preparou o espírito do povo para serem fiéis a Deus. Nosso alicerce de fé precisa ser sólido. Ou seja, você não pode duvidar. Se você está ouvindo uma vozinha, assim, que de repente é a sua inteligência te falando, olha, isso aqui não está batendo, esse ensinamento que estão te passando não está cruzando. Quando a gente cruza os dados, a coisa não encaixa. Isso aí já é o demônio que está te dizendo, não, você está fraco na fé, vai se fortalecer, vai ler, vai. Claro que você vai acabar ficando lá. Se você seguir o que eles estão te dizendo, essas táticas de controle, você vai fazer o que eles vão mandar mesmo, não acabou. Você vai acabar acreditando, entendeu? Mesmo, você não vai acreditar nesse sentido de, como eu diria, racional, né? Porque você não vai ter base para isso. Mas você vai acreditar por repetição e por habitualidade, tá bom? Aqui, para filha. Aqui, nunca parar de se preparar, mesmo quando as coisas vão bem, não podemos nos tornar complacentes. O adversário nunca para de nos atacar. Olha aí já entra o diabo, então é uma guerra espiritual, né? Bom, para aqueles que acreditam nisso, sinto muito. Vou ser muito sincero com vocês, às vezes eu medito, e às vezes às vezes eu falo com Deus, assim, da minha maneira, né? A minha forma, nada de rezar, nada disso. Mas às vezes eu fico realmente me perguntando sobre a existência de Deus. E eu acho que é um direito que a gente tem, né? Mas, enfim, isso é uma outra questão. Tá, eu quero agora falar sobre um outro discurso dele que é muito interessante. Ele começa assim, um novo normal. E olha como ele vai adaptar isso para a ótica mormon. E é muito interessante. Eu tenho uma proposta também. A gente vai conversar sobre isso. É sempre assim, meus queridos irmãos e irmãs, nesse tom profético, triunfalista, né? Estes 2 dias de conferência geral foram gloriosos, é sempre nesse tom, tá? É como se grandes manifestações espirituais tivessem surgido, né? Como se milagres tivessem operado. Na verdade, meu amigo, você está ali morrendo de fome, cansado, tem que escutar aquela balela toda. Vamos falar português, claro. Você não pode falar, você tem que ficar sentado ali, feito uma múmia, e dizer amém para tudo, tá bom? É assim ou não é? Ah, bom, então tá. Eu concordo com o Elder Jeffrey R. Holland, que é um dos apóstolos, tá? Porque eles receberam o poder de Deus, que disse que as mensagens, as orações e a música foram todas inspiradas pelo Senhor. Sou grato a todos os que participaram de alguma maneira. Durante os procedimentos, imaginei vocês em minha mente, ouvindo a conferência. Pedi ao Senhor que me ajudasse a compreender o que vocês estão sentindo, o que os está preocupando, o que estão tentando solucionar. Fiquei pensando no que dizer ao concluir esta conferência para que vocês levassem consigo o otimismo em relação ao futuro e que sei que o Senhor esteja que sei que o Senhor deseja que sintam. Vivemos em uma era gloriosa prevista há séculos por profetas. Esta é a dispensação em que nenhuma bênção espiritual será negada. Que eles dizem que a gente está na última dispensação, tá? Veja bem, há 200 anos a segunda vinda de Cristo e o Apocalipse, o Armagedon e tudo tal está às portas, vai chegar agora, a qualquer momento, mas faz 200 anos, tá? Eu quero ver até quando eles vão levar essa narrativa. É isso que, sabe? Até quando? A despeito da comoção mundial, o Senhor deseja que olhemos para o futuro com uma expectativa alegre. Não percamos tempo com as memórias do passado. A coligação de Israel segue adiante. O Senhor Jesus Cristo dirige os assuntos de sua igreja e ela alcançará seus propósitos divinos. Tá, então aqui ele está dizendo que esta igreja pertence a Jesus Cristo e ele está conduzindo através desses homens proféticos, né, que receberam supostamente o poder de Deus para agir. Deus passou procuração para eles aqui na terra, tá bom? Pois é, né? Vocês percebem que é uma amenização de tom? Percebe isso? Eles estão mais amenos, né? Estão minimizando, eles não querem mais causar o caos, eles não querem que você se sinta alarmado como eles sempre fizeram.
sempre instrumentalizaram situações fatídicas e catastróficas para te dizer, olha aqui, ó, o sinal aí, ó. É um furacão na costa do Pacífico, sinal da segunda vinda. Seca, desmatamento no Brasil, sinal da segunda vinda, te prepara que está chegando. Vai, corre, né? O desafio para vocês e para mim é garantir que cada um de nós alcance seu potencial divino. Hoje, frequentemente, ouvimos sobre um novo normal. Se querem realmente aceitar um novo normal, eu os convido a cada vez mais voltar o coração, a mente e a alma para o nosso Pai Celestial. Seu Filho Jesus Cristo, que seja seu novo normal. Aceitem seu novo normal, arrependendo-se diariamente. É aquilo que eu falo. Você chega da sua casa, né, do teu trabalho, um dia estressante com coisas para resolver, tem as tuas contas para pagar, os desejos que você quer realizar, e você ainda precisa chegar em casa e se arrepender dos pecados que você cometeu. De preferência, falar lá pro líder mórmon local que você se masturbou naquela dia uma vez na semana, que você teve desejo sexual, coisas assim, sabe? E imagina que estresse, meu Deus, que estresse ver sobre isso, fazendo inventário, né, contabilizando erros, contabilizando coisas que não precisava pensar. Ele está mandando você se arrepender todos os dias, porque você é um pecador por essência, tá? Busquem ser cada vez mais puros em pensamentos, palavras e ações. Ministrem a outras pessoas. Ministrem às outras pessoas, que é o que os mormons fazem no meio da rua, incomodando todo mundo, apressados, ainda mais aqui na região da Avenida Paulista, que a gente está sempre correndo, né? Então, se você tem o direito de pregar a sua fé, eu tenho o direito de dizer para as outras pessoas que essa fé que você professa não faz bem, pelo menos não para mim, né? E aí, é claro que a gente vai encontrar simpatizantes aqui. Mantenha uma perspectiva eterna, magnifiquem seu chamado. Perspectiva eterna. Essa vida é só uma passagem. Só uma passagem. Depende do ponto de vista, né? Porque é dessa vida que você depende para poder chegar no tal reino celestial. Então, ela é uma passagem para os prazeres momentâneos, né? Você vai trocar a eternidade por isso? Agora, para você se lascar lá dentro, trabalhar para eles dia após dia, não, aí tudo bem, aí essa vida é útil, tá? Interessante, né? Pegar os rendimentos que você tiver o resto da sua vida e dar para eles 10% por toda a vida. Quantos apartamentos você não compraria com isso? Até você, que é uma pessoa que, sei lá, ganha 2, 3, 4 salários mínimos, né, que a gente pensa que é pouco, mas 10% do que você ganha durante 30, 40 anos é muito dinheiro. Pensa bem. Aplicado, então, imagina isso rendendo, né? Mas enfim, tem uma perspectiva eterna. Você entendeu o que ele está dizendo aqui? O que ele quer dizer? Magnifique seu chamado. Você dentro da organização a gente recebe incumbências, que seriam os chamados. Esse chamado Deus é que te deu. Então assim, o bispo que roubava dinheiro, desviava dinheiro e colocava na conta da minha mãe, que era uma pobre coitada, foi chamado por Deus. Tá? Homens que traíram suas mulheres, ou que agrediam, né? Caluniadores e difamadores que a gente vê lá o tempo inteiro, as inúmeras mentiras que o mormonismo conta historicamente, enfim, a gente não deve questionar porque eles são chamados por Deus, e mais, mesmo quando essas pessoas estão erradas, a gente deve apoiar. É o que disse Oaks, um dos apóstolos mormons, tá bom? Então tá tudo certo, né? Finge que você não viu, sorrisão na cara, ser mormon é ser feliz, perspectiva eterna e magnificar o chamado. O profeta tá mandando, obedece, e eles levam ao pé da letra, tá? E quaisquer que sejam seus desafios, queridos irmãos e irmãs, vivam cada dia de maneira a estarem mais preparados para encontrar seu Criador. É por isso que temos templos, pois é, né? Bilhões de dólares em templos, correto? Templos luxuosíssimos. As capelas já são muito bem estruturadas, né? Mercado imobiliário, né? Muito bem localizados. Poxa vida, doa isso aí pra gente que precisa. Vocês podem erradicar a fome, vocês têm poder para isso. A fome, gente, é uma questão política, não é resolvida, porque politicamente não é interessante, tá? As ordenanças e os convênios do Senhor nos preparam para a vida eterna, a maior de todas as bênçãos de Deus. Então, você tem que pensar no futuro, você tem que ter uma visão à frente. É a vida eterna que importa, né? Os teus chamados maravilhosos, a família com múltiplas esposas, o leão brincando com o cordeirinho. Nossa, mas isso vai ser uma chatice só de pensar, né? Como sabem, a pandemia da Covid exigiu um fechamento temporário de nossos templos. Pois é, mas vocês sempre disseram que em tempos de dificuldade, a gente tinha que ir para os templos e para as capelas. O que aconteceu? Não existe mais isso? É chato, né? Você fala uma coisa, sei lá, há um tempo atrás, depois tem que corrigir. Só que eles não corrigem, eles só vão
conduzindo, não precisa. Eles não precisam revisar nada, as pessoas não se dão conta, entendeu? Depois começamos uma fase de reabertura cuidadosa, etc, etc. Aqui. Agora tenho o prazer de anunciar planos para a construção de 6 novos templos nos seguintes locais. Tarava do Sul, Kiribati, Porto Vila, Vanuatu, Lindon, Utah, Grande Guatemala, São Paulo. Gente, desculpa, pera. Tarava do Sul, que fica em Kiribati, que eu não sei onde é isso. Porto Vila, que fica em Vanuatu, provavelmente África. Lindon, em Utah. Grande Guatemala, na Guatemala. São Paulo Leste, na Zona Leste, templo agora. Brasil e Santa Cruz, Bolívia. Você vê que eles estão fortes, como eu sempre disse. América do Sul, Central, né, América Latina em geral, e África. Claro. Os continentes, a América do Sul é um continente de renda média, né, e alguns países mais pobres, outros mais ricos, e a África naquela situação que todo mundo já conhece. É óbvio, né? Claro. Ainda mais são aqueles caras branquinhos, que não é a maior parte da população norte-americana. Quando eu era criança eu achava, né, que os Estados Unidos eram feitos só por gente loira, branquinha e tal. E não é verdade, a maioria, na verdade, dos norte-americanos são negros, né? E é interessante como a igreja mormon passa essa imagem, aí chega um cara estrangeiro lá no meio daquela gente miserável, é claro que ele vai ser absorvido, as pessoas vão ficar fascinadas. Ele vem de uma nação poderosíssima como os Estados Unidos, né? Óbvio. Mas os europeus e os asiáticos não dão muita bola para vocês, né? Que bom também. Ao edificarmos e mantermos esses templos, oramos para que cada um de vocês edifique. Tudo bem. Agora, queridos irmãos e irmãs, eu os abençoo. Agora ele dá uma benção. O profeta tem que abençoar e tem que, né, profetizar. Como ele não profetiza, porque ele não tem poder para isso, então ele vai abençoar. Eu os abençoo para que estejam repletos de paz do Senhor Jesus Cristo. Sua paz está além da compreensão mortal. Eu os abençoo com desejo e uma capacidade maiores de obediência às leis de Deus. Prometo que assim fizerem, bênçãos serão derramadas sobre vocês, incluindo mais coragem, mais revelação pessoal, mais harmonia em seu lar e alegria mesmo em meio à incerteza. Bom, lá em casa a gente fez muito isso. E olha, eu vou te dizer uma coisa, meu filho. Só nos damos mal. Só nos damos mal. Minha mãe agora que começa a prosperar, né? A coisa só andou também quando eu saí de lá. Né? Então, que sigamos adiante para cumprirmos nosso mandamento divino, que é o de prepararmos a nós mesmos e ao mundo para a segunda vinda de Cristo, que está às portas. Essa é a minha oração, com minha demonstração de amor para vocês. Muito bem, aí ele termina lá do jeito que ele quiser. Um novo normal. Ok, ficou claro, entendi a mensagem dele, mas sabe qual seria para mim um novo normal? Quando a Igreja Mormon realizasse uma autoavaliação e reconhecesse seu histórico de racismo oficialmente. Não apenas soltando em discursos prontos, politicamente estruturados para convencer que nós não somos racistas. A Igreja Mormon precisa fazer uma meia-culpa e reconhecer o seu histórico de racismo. Nós já fizemos vídeos sobre isso com muito embasamento, vou trazer apenas mais aqui para vocês, por exemplo, o que diz em 2 Nef 5, 20 e 23, certo? Que é, e eis que foram afastados de sua presença, e ele fez cair maldição sobre eles. Sim, o Senhor, tá? Deus. Sim, uma dolorosa maldição por causa de sua iniquidade. Pois os que haviam endurecido o coração contra eles de tal modo que se tomaram como uma pedra, e como eram brancos, notavelmente formosos e agradáveis, a fim de que não fossem atraentes para o meu povo, o Senhor Deus fez com que sua pele se tornasse escura. Tá? Eu farei com que sejam repugnantes a teu povo, a menos que se arrependam de suas iniquidades, e amaldiçoada será a sua semente, a semente daquele que se misturar com a semente deles, e amaldiçoada que será igualmente amaldiçoado. Tá bom? A cor da pele é um fator que, ora, transmite, aliás, nobreza, agradável, né, formosura. Agora, a pele escura é um problema. E a semente dessas pessoas também é uma semente decadente. Nós fizemos vídeos sobre isso, em que eles falam que, de fato, os negros são amaldiçoados. Tá? Apenas receberam certos direitos por razões econômicas, tá? Mas na verdade não era o interesse da seita mormon que negros fossem admitidos dessa maneira. O novo normal para mim seria que
as mulheres dentro da organização Mormon tivessem direitos exatamente iguais aos homens, que elas também recebessem o tal do sacerdócio que só os homens recebem. É muito importante isso no mormonismo. Uma mulher casada com um homem portador do sacerdócio, ela se acha protegida, ela se considera, eles acham que as tempestades não irão abalar a família deles. Isso é muito importante para um mormon, né? Mas a gente sabe que a mulher é secundária lá dentro, muito embora ele tenha tentado dizer que não. Nós vamos ter vídeo sobre isso, o papel da mulher no mormonismo. Um novo normal seria que outras minorias, como por exemplo a LGBT, fossem aceitas e respeitadas e que lhes fossem conferidos os mesmos direitos que é concedidos aos outros no que se refere a casamento, por exemplo. Porque se você quer o dinheiro dessas pessoas, você também precisa conferir a elas os mesmos, as mesmas benesses, né? Se os mandamentos, se as exigências que são cobradas dos outros se aplicam a todos e o dinheiro não tem cor, então, por favor, que seja dado a todos o direito também às benesses, tá? Um novo normal seria que a seita Mormon parasse de dizer que o livro dos Mormons é o livro mais perfeito da face da Terra. O próprio profeta já disse, esse livro não tem função histórica. Essa fala dele, gente, é muito delicada e comprometedora. Ele não deveria ter dito isso. É porque eles estão tentando encontrar uma maneira, já que a discussão é muito óbvia, e quem pesquisa já percebe que esse livro não foi, esses personagens não existiram. Eles estão tentando se desviar disso aí, né? Para que o livro comece a ser entendido como um livro espiritual apenas. E aí, com o tempo, isso vai se perder. É o que eles pretendem, só pode ser isso, né? Parem de enganar as pessoas sobre isso. Suas placas de ouro não existiram. Diga a elas que você acredita que esse livro tem função espiritual. Isso é problema teu. Se eu quiser pegar um livro do Harry Potter e achar que ele é sagrado e levar aquilo para minha vida, pegar uma varinha de condão, achar que eu sou bruxa, isso é outra história. Isso é problema meu. Eu não posso impor isso a ti, né? Eu gostaria que a organização Mormon, num novo normal, emitisse números reais sobre membros e frequência. Um novo normal seria que a organização Mormon parasse de enganar os membros quanto ao destino que os dízimos e demais ofertas recebem. Principalmente diante dos 100 bilhões que foram desviados, a igreja reconheceu a existência do fundo, né? E agora está sendo processada por isso. O novo normal seria que a organização Mormon realmente, efetivamente se empenhasse em ajudar as pessoas, e principalmente no que diz respeito à fome e à miséria no mundo. Eles têm dinheiro para isso. Como disse Oaks, eles doaram nesses tantos e tantos anos 40 milhões, isso para eles não é nada. É muito dinheiro sim, mas para a organização Mormon isso não é nada. Tá? Ah, mas ele tem que pagar a conta de luz de todas as capelas. Pelo amor de Deus, né, gente? Que argumento mais estúpido, né? O novo normal seria que a igreja Mormon parasse de interrogar as pessoas sobre suas questões pessoais, principalmente crianças, serem interrogadas sobre santidade e pureza, se elas transam, se elas se masturbam. Mulheres sendo indagadas sobre isso. É muito invasivo. O novo normal seria que a organização Mormon envolvesse-se em prerrogativas apenas no sentido de ajudar efetivamente as pessoas, que eles não atormentassem as pessoas, que eles não acorrentassem as pessoas dessa maneira. O novo normal seria que a organização Mormon ensinasse seus membros a serem tolerantes com as demais denominações, principalmente tirando essa ideia de que eles são superiores e especiais, como a gente aprende lá dentro. O novo normal seria que a organização Mormon reconhecesse que Joseph Smith não teve aquela visão, que Joseph Smith não viu Pedro, Tiago e João, que ele não recebeu sacerdócio nenhum, que o livro de Abraão, que nós vamos ter vídeo aqui sobre isso, dos tais papiros que Joseph Smith traduziu, também não é real. Ali sim há evidências científicas, porque os cientistas tiveram tempo de analisar os papiros e falar isso aqui não diz nada disso, são rituais egípcios. Isso sim seria um novo normal, correto? Um novo normal com mais transparência, respeito à dignidade das pessoas, tolerância e amor. Pensa nisso no novo normal para você que é Mormon. Boa semana, nos falamos semana que vem. Visda.